O maior problema é Deus não exigir licenciatura para um servo seu, ou o Estado entender que o licenciado serve melhor a Deus? José Conde, aqui a questão, eu por acaso acompanhei a abordagem do Moanda, também do pastor e do pastor também. O importante é que o povo de Deus seja bem servido. E a comparação que se faz entre Pedro e Paulo me parece inadequada, por uma razão simples. Senhor doutor, senhor pastor, antes de 1517, século XVI, antes da reforma protestante, não existem igrejas cristãs. Isso é história, está escrito. É muito importante dizermos, Maria Madalena e outros que andaram com Jesus Cristo, esses aprenderam diretamente da fonte. A fonte é Jesus Cristo, que criou efetivamente o apostolado, e os apóstolos caminham com Jesus Cristo e os apóstolos anunciam a mensagem. É muito importante dizer isso. A Sagrada Escritura foi escrita pelos agiógrafos, os homens sagrados, inspirados por Deus, escreveram a Escritura. A Escritura não pode ser de interpretação particular. Não pode. Eu peço desculpa de dizer isso dessa forma. A Escritura não pode ser de interpretação particular. Não é assim que funciona. Depois, quer dizer, estamos num país em que cada um funda uma igreja aqui no prédio. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é uma confusão. Neste aspecto, nós temos que respeitar que tem que haver alguém que regula. E quem regula é o Estado. Eu estou de acordo com... Não se podem fechar igrejas, não é isso que estamos a dizer, doutor. Aqui temos que ter também o bom senso. Eu estou aqui diante de pastores, quer dizer, que têm as suas congregações, pertencem às suas igrejas, temos que ter o bom senso. Mas o Estado tem que dizer, não podemos estar num país onde qualquer pessoa que acorda, se sente inspirada, pega na Sagrada Escritura e agora eu tenho igreja. Quem é que determinou que você tem igreja? Quem é que disse isso? Está vendo, doutor? Eu penso que aqui é muito importante. E eu trouxe o Alcorão, muito rapidamente, já que estou com a palavra, eu trouxe o Sagrado Alcorão. O Sagrado Alcorão. E temos na sua introdução todo o estudo. Quem quiser pregar a palavra no Alcorão tem que estudar. Agora, o debate, eu entendo que o debate, doutor, e aqui é onde está o problema, que a lei aqui tem que ser clara. Quando nós estamos a falar de facto das igrejas cristãs. Senhor doutor, senhor pastor, antes de 1517, século XVI, antes da reforma protestante, não existem igrejas cristãs. Isso é história, está escrito. Antes da reforma, sim, as igrejas evangélicas. Antes de 1517, com a reforma do padre católico Martinho Lutero, que deixa a igreja católica, não há igrejas protestantes. Isso é histórico, não é? Isso é histórico. Portanto, Calvino e Zwinglio são pessoas que estudaram a teologia. A prevenção que tem que haver aqui é a seguinte. Eu aqui estou de acordo que o grande perigo que se corre nessa lei, na minha perspectiva, senhor doutor, senhor pastor, é o seguinte. Uma parte considerável das pessoas que trabalham nestas matérias são juristas, não são pastores. Este é o problema. Eu vou passar a palavra. Eu acho que o grande problema não é a discordância e nem a rejeição da formação teológica. Eu sou teólogo e sou professor de teologia. Não é? Não há rejeição da formação teológica. O problema ele vem em forma de lei, em forma de obrigação. Há necessidade de preparo de qualquer líder no exercício da sua função. Isso sim, a maior parte das religiões exige preparo dos seus líderes. Em quase todas as religiões. Inclusive as que estão, a meu ver, e aqui talvez seria falar sem bases, mesmo as que estão a ser atingidas ou sendo observadas nas suas pequenas congregações, esses indivíduos também dentro das suas lideranças têm algumas exigências de formação, não tanto quanto muitas das nossas igrejas, não as nossas religiões que são um pouco mais antigas. O ponto nosso na discussão é a forma em que a lei está escrita. A lei, na verdade, está a excluir, a limitar a liberdade. A meu ver, portanto, se há uma limitação da liberdade, é liberdade? O grande problema está a maneira como a lei está escrita.
a maneira como a lei foi promulgada, e o pastor disse, o doutor aqui disse muito bem, são juristas que não têm isso. Por exemplo, deixa só introduzir aqui um pouco sobre a questão da própria teologia. Eu não gostaria de me focar na teologia, queria falar mais como cientista da religião do que teólogo. Mas eu vi a proposta da matriz curricular que o governo propõe, apresenta para a formação teológica. É muito complicado. Quando pensamos em formação teológica na perspectiva cristã protestante, nós temos no mínimo 4 linhas de pensamento. Eu vi a matriz curricular e observei que não foram considerados todos os especialistas que pensam o ensino teológico. São diversas linhas, alguns falam de 12, outros falam de 7. Mas o que a maior parte dos teólogos vão concordar no pensamento protestante são pelo menos 4, inclusive os católicos vão entrar. Não precisam de 7 anos como nós fazemos, não precisam de 8 anos, não é preciso isso. Exatamente. 3 anos são suficientes, pelo menos o meu entendimento. Isso. Mas agora, eles monopolizar o diálogo. Isso, eles deveriam, na verdade, consultar isso. A meu ver, isto não é trabalho do Estado. Não é trabalho do Estado legislar nesse campo. A meu ver, o Estado está a se meter num campo que vai se dar mais trabalho. Numa das nossas conversas aqui, eu mencionei sobre a questão da criação de uma polícia religiosa. E eu fui reler novamente a proposta e é de facto isso que estão a criar. A ideia é criar profissionais especialistas na fiscalização da religião que vão andar por trás. Está aqui escrito, na verdade, isso aqui não é uma coisa da minha cabeça. Não é? Fiscalizadores que vão andar atrás para controlar e avaliar todos esses aspectos. Eu disse, desculpa-me lá, meu Deus, temos tanta coisa importante para tratar e lidar no país e criar uma espécie de fiscais da religião. O problema é algo que nós já falamos soberanamente aqui. Quando me dizem sobre a licenciatura em teologia, seria qual teologia? Teologia de quem? Sistemática? Né? Qual é a teologia aprovada? Licenciatura em qual teologia? Nós temos, só mesmo dentro do evangelicalismo, temos várias correntes teológicas, né? É arminiana, é o calvinista, quais? Nós deveríamos era deixar claro sobre o que se trata quando eles falam de teologia. Temos aqui o Alcorão, a teologia, né, do Corão é completamente diferente da teologia bíblica. E a proposta da matriz curricular não contempla esse aspecto. Sim, então a lei já começa a falhar. Ela é falha, ela é incompleta porque não tem, né? Qual teologia? Não é abrangente o suficiente? Não é específica? Não é abrangente. É uma lei de liberdade cristã e não de religiosa. Por exemplo, os afrocratas, muitos deles estão a construir ainda suas correntes, ok? E não é necessariamente uma teologia, pode ser até espiritualidade, porque alguns deles não têm Deus como tal, né? Adoram a natureza, digamos assim, é uma teologia da própria criação. Nosso Deus, Zambi, não é necessariamente uma pessoa. Tem muita coisa a ser construída. Como é que vamos tratar com esses, por exemplo? Ok? Depois vamos chegar nos aspectos, por exemplo, da igreja no Quintais. Eu conheço, né, religiões que não creem em templos, não são templários, eles até nos chamam de templários. Como é que lidamos com eles quando eles acreditam que não podemos estar fechados em 4 paredes? Então tem uma série de questões que eu penso que não é da competência do Estado. Qual seria a melhor forma do Estado e se admita a intervenção do Estado em algum momento? Qual seria a melhor forma do Estado ajudar a que não se proliferem como? Vamos lá. Se observa várias está muito mais perto das ditaduras, né? Acontece, por exemplo, em religiões, né? Na China. A China tem igrejas autorizadas pelo Estado. E essa autorização também passa por essas manobras, controle do que se vai falar, do que se deve falar, do que não pode falar, né? Temos nas ditaduras esses controles. Eu estive pregando na Rússia, existe esse em Cuba existe esse controle bem colocado. E tem os fiscais, ok? Eu estive, por exemplo, pregando na Cuba 2 anos, né? Acompanhou? O motorista que nos estava a apoiar era alguém da secreta lá. Ele entrava sempre, filmava e tal. E não podíamos mudar nossa mensagem. Ela é bíblica, é cristocêntrica, é evangelística e que aconteça o que acontecer, Deus nos cuida. Mas
o que se devia fazer aqui, já que a questão é da liberdade de religião e culto, e estamos a lidar com a proliferação, qualquer pessoa que se levanta, né, acaba se dizendo pastor, e depois vem os crimes, ok? Vem as faltas, as falhas, mas a própria Constituição já lida com, digamos, com as medidas certas para cada crime, para cada falha. O que nós não temos, digamos assim, é essa fiscalização séria para lidar com os crimes que acontecem com o cidadão que se diz pastor, que se diz profeta, na congregação que ele diz ter. Acontece nas grandes liberdades, América, Estados Unidos. Você começa uma igreja na América, eles não vão lidar contigo com uma lei sobre igreja. Vão vir lidar contigo com a questão da administração local. Será que essa sala que você está a cultuar tem condições? Segurança de incêndio, portas de saída, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos pregar, eu fui para uma igreja que estava lá de escritórios, né? De uma sala que eles adaptaram para o culto, e eles tinham apenas recomendações: durante a semana, no horário de trabalho vocês não podem cultuar, porque tem os vizinhos aqui, escritórios, né? Você não pode incomodar. Sábados estão livres, domingo também, e eles vão lidar com questões de incêndio, segurança, todas essas questões. Agora, sobre o que você vai ensinar, né, desde que não periga a vida humana, isso é consigo, não tem essa obrigatoriedade. Então nós deveríamos ter também um estudo comparativo. Qual nação faz isso? Quais nações fazem isso? Como é que se policiam? Como é que é em Portugal? Como é que é na Inglaterra? Nós não podemos criar algo só nosso e achar que vai dar certo. Primeiro, porque nós não temos instrumentos suficientes para controlar tudo isso. O outro problema é que nós estamos a criar uma lei à medida de Luanda, e eu repeti várias vezes isso, porque nas outras províncias do nosso país isso vai ser brutal. Primeiro, porque lá o pessoal, quando lê uma lei, né, aprovada, eles levam no extremo. Em Luanda ainda as polícias vão conversar, vão discutir, a pessoa que é também um pouco mais entendida. Lá só vão fechar. Lá não vão esperar 3 anos para o pastor fazer teologia, só vão fechar. Pastor, o documento está onde? Então estamos aqui mais numa espécie de ditadura, um recuo estranho. Então eu acredito que, como disse o Dr. Baquis, juristas trabalharam sem teólogos, sem analisar tudo, sem os mestres em teologia, história de religião. Até os sociólogos, se fosse, deveria-se conversar e ver como é que vamos fazer. Nós estamos ainda na luta da alfabetização do nosso povo, mano. Ainda temos pessoas que não sabem ler na nação, e não são só crianças. Então você vai exigir um pastor, teólogo, um PhD para uma população que sequer até sabe ler, não tem leitura. Aí o pastor, o missionário que é enviado, ele é pastor, ele é o alfabetizador, é o professor ao mesmo tempo. E depois vamos entrar na questão dos locais de culto. Numa aldeia onde as escolas debaixo da árvore, você vai exigir. Então tem muita coisa aqui na lei. Não sei se a aplicação é de quanto tempo, ok? O que é que sonhamos se temos um projeto de nação que inclui que enquanto a nação cresça, a economia cresça, a educação cresça, a igreja também cresça. Mas se isso for de aplicação imediata, é uma loucura, né? Eu penso que vou ler o artigo 31º e depois eu vou emitir a minha opinião. O artigo 31º da lei diz o seguinte: a qualidade do ministro do culto é certificada pelos órgãos legítimos da respectiva confissão ou da comunidade religiosa, devendo esta fazer prova junto da entidade pública competente da formação teológica superior, evidentemente, ou seja, devidamente homologada pela entidade de certificação dos estudos em Angola. Neste caso é o INAR. Yes. Como? Neste caso é o INAR. Da educação não? Não, da educação não. É o Inares. É o Inares. É o Inares. Então, qual é o conteúdo programático que foi feito? Se uma lei deve ser justa, igualitária para todos, e aqui nós encontramos que o cristianismo tem várias correntes. Eu acredito que um pentecostal batizado no Espírito, que crê na unção, dificilmente ele vai ir para uma escola teológica da Metodista, para a Universidade Metodista. Hoje até já vai, né? Uns vão, outros não. Mais flexível agora, né? Muito mais. Primeira coisa, as correntes teológicas já entram em causa neste artigo,
neste artigo. O que é a minha sugestão? Eu podia dizer o seguinte, que a lei anterior, quando ele fala dos requisitos do ministro do culto, é muito mais prudente e mais abrangente do que esta. Porque esta, de certo modo, ela começa a restringir e não se torna igualitária. Se um ministro de culto lhe é exigido para ser licenciado, não é a mesma coisa que se exige num professor. Todos exercem a mesma função, na perspectiva moral, que é ensinar, educar o indivíduo. Por que ela não se torna abrangente e eficaz para todos? Só o ministro de culto é que deve fazer o superior de teologia. É sobre bolsa, é a escola que vai pagar, é o indivíduo que vai pagar. E os estudos teológicos levam tempo, são investimentos. Ele leva tempo de investigação. O próprio pastor já está a lutar com a renda da igreja, já luta com as ofertas, agora vai lutar mais com a formação. Então eu penso que... Estás a me fazer tossir. Eu penso que nenhuma lei, né? Eu penso que... Alguém escreveu, vocês aprovam a lei, mas não vêm na igreja. E o comentário de Valentim João. Para terminar, evangelista José Cunha, sabemos que em toda parte do mundo, em toda a Assembleia, antes de se aprovar uma lei, nós temos a área de especialização. Temos a auscultação. Não, mas isso é resultado de uma auscultação. Agora, quanto tempo uma auscultação? Quanto tempo houve uma auscultação e quem foi? Eu enviei a minha opinião. Só vamos dizer, se as leis são aplicadas para regular um determinado comportamento, regular, elas são aplicadas. Como é que será aplicada esta lei? Qual é o período de transição? Agora, o ministro de culto que não tiver a teologia, vão fechar a congregação dele, esperar até que ele se forme? Ou que enquanto o pastorear se forme? Então, todas essas questões acredito que deveriam ser colocadas à mesa, muito bem consultadas para a melhor aplicação da lei. Porque quando uma lei é mal interpretada e mal aplicada, em vez de regular, em vez de tranquilizar, ela cria muito mais. E nós gostaríamos mesmo também ver os representantes do povo, os advogados, né? Ou os representantes do povo lá, os deputados, quer dizer, a argumentarem um pouco por que levantaram as mãos. Tipo, só para... Pastor Salek, respondendo sua pergunta do pastor, a presente lei entra imediatamente em vigor a data da sua publicação, quinta-feira da semana passada. Foi aprovada, agora há de ser mas até agora no portal, até agora no portal do Ministério da Justiça, eu já procurei a lei, ainda não foi publicada. Sim, só foi aprovada por enquanto, mas... Sim, mas ainda não foi publicada. Sim. Toda a lei só entra em vigor depois da sua publicação. Depois de publicada no Diário da República. Sim, depois de publicada no Diário da República. O que é que sugeres com isso? O que é que estás a querer? Ela foi aprovada, mas ainda não foi publicada. Sim, mas ela tem muitas mazelas. E só para dizer... Estás a querer dizer o quê? Eu quero dizer... Em português. Eu quero dizer muita coisa. Yeah. E uma delas é esta. A lei específica nunca pode ferir a lei geral. Ou seja, a carta magna do nosso país é a Constituição da República. Onde é que você vê essa lei a ferir a Constituição? Ela vai ferir com o princípio da liberdade do culto no artigo 41º da Constituição da República. Na medida em que? Na medida em que ela não exige em que o ministro do culto, para o exercício do ministério que ele tem, é obrigatório ser licenciado em teologia. Então, estás na fé de que se vai levantar uma inconstitucionalidade material sobre esta lei? Mas quem vai analisar os especialistas teriam que analisar. Quem vai analisar? Essa é a pergunta. Olha só, em outras nações, eu penso, e o pastor, doutor Anselmo disse bem, não houve muita reação, nem para o sim ou para o não. Parece que não entenderam. Não, até os deputados não entenderam. Grande parte dos deputados da Assembleia só levantaram as mãos, não leram, não analisaram, e muitos dos quais são cristãos e filhos de cristãos também. Ok? Então nós poderíamos perguntar ao representante do povo o que é que aprovaram de fato, o que é que eles acreditam, né? Todos esses questionamentos que estamos a pôr aqui à mesa, se calhar não foram feitos. Temos uma porrada de religiões aqui que, mesmo não sendo nossas, não concordamos com elas, mas a Constituição da nação é para todos, é a Bíblia do país, é a Constituição. Como vai se lidar? Porque senão depois fecha a minha congregação evangélica, né? Mas eu vejo depois um quintal de uma religião afrocristã, ou quimbanda, ou umbanda, aberta, por exemplo, a sua aberta, vou questionar o que se passa.
A lei é para alguns, não é para... Entendeu? Um terreiro, alguma coisa, a vida do Brasil aberta aqui. Ou então, diferente, né? Me deixam aberto, fecham dele. Por exemplo, vou questionar por que fecharam. Se ele crê naquilo, certo? Então, nós estamos numa democracia, estamos em liberdade, por isso a lei é de liberdade mesmo. E eu acho que se podia regular a liberdade. Porque aqui está